Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a outra live de número 20, 20ª live que eu faço aqui no canal. Nossa, nem parece que eu já fiz 20 lives. Passa muito rápido, as semanas voam e o tempo passa voando. E o que que você está fazendo com o seu tempo? Por que que não começou a estudar espanhol ainda? Me diz. Qual que é a desculpa para não ter começado a estudar espanhol ainda, com tanta dica que eu dou aqui no canal, com tanta coisa que eu falo de gramática, de vocabulário, de pronúncia, falo sobre países que falam espanhol, cultura, costumes, gastronomia. Já falei a importância do espanhol no mundo. E você ainda não começou a estudar espanhol, por quê? Olha quanto tempo eu já estou fazendo lives, cada semana um tema diferente, sempre temas legais e interessantes para você começar a se interessar pelo idioma espanhol. Então já passou da hora de você vir estudar espanhol, vir aprender essa língua que é tão falada. Aliás, é sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre alguns dos países que falam espanhol. São 21 países que têm o espanhol como língua oficial. E é esse o tema da nossa live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol há muitos anos. Esse ano fez 29 anos que eu dou aula de espanhol. Então tenho muita experiência na área. Sei quais são as dificuldades dos alunos brasileiros ao aprender espanhol, que são as dificuldades que eu tive lá atrás quando eu aprendi espanhol. Sei quais são essas dificuldades, sei onde é que o aluno vai travar e qual é o conteúdo que o aluno vai passar sem nenhuma dificuldade, e desenvolvi uma metodologia em todos esses anos dando aula para criar os meus cursos. Então hoje eu tenho 3 cursos disponíveis para quem quiser aprender espanhol de maneira online. O curso básico, que é para aquele aluno que quer ter um conhecimento inicial do idioma, ele precisa conhecer o idioma para fazer uma viagem, ele precisa conhecer o idioma para se comunicar minimamente no trabalho, ele precisa conhecer esse idioma para fazer uma prova simples. Então, ele tem um conhecimento básico, ele vai conseguir se comunicar de maneira básica com o nativo, se for necessário, ele vai melhorar a sua audição, porque geralmente nós brasileiros temos facilidade para entender o que um espanhol, um argentino, um chileno fala, pela semelhança do idioma. A nossa maior dificuldade é na hora de falar. Então, muitas vezes a gente entende, ou seja, a nossa audição não é ruim. Claro que tem pessoas que têm essa audição melhor do que outros, mas na hora de se comunicar que é o problema. Então, você conhecendo o meu curso online básico, você vai melhorar a sua audição, porque tem práticas auditivas em todas as aulas. São 39 aulas que tem o meu curso básico, divididas em 4 módulos. Em todas as aulas tem uma prática auditiva para você praticar a sua audição. Essas práticas auditivas são baseadas em reportagens, em documentários reais. Não é tirado de material didático, ou seja, não é uma audição preparada para o aluno brasileiro. Não, é uma audição real, verídica, para que você acompanhe a pronúncia e a fluidez de um nativo de maneira natural. Então, essa parte do curso é muito legal. Você também vai ter contato com a parte escrita, onde você vai conseguir escrever e desenvolver pequenos textos no curso básico, claro, textos mais simples, nada muito elaborado, porque, como o nome já diz, é um curso básico de espanhol. Além disso, você também tem encontros no nosso grupo de WhatsApp. Então, nesse grupo de WhatsApp disponibilizado somente para os alunos matriculados no curso básico, a gente troca informações, tira dúvidas, eu passo várias dicas para vocês e a gente fala ou escreve somente em espanhol. Não tem sentido
falar em português. Português você já sabe, português você já conhece, já é a sua língua oficial. Então, vem conhecer o meu curso básico, se esse for o seu interesse. Se você quiser ter um conhecimento inicial do idioma, para o que você precisa nesse momento. Se isso te atende, é o básico que você precisa fazer. Se você já tem um conhecimento básico, mas quer melhorar o seu conhecimento de espanhol, quer conhecer mais, quer desenvolver mais o idioma, conhecer novos tempos verbais que num curso básico você não aprendeu. Claro, no básico você não vai aprender tudo, você não vai aprender todos os tempos verbais, justamente porque é um curso básico. Você precisa de mais para você melhorar a sua comunicação. Conhecer todos os tempos verbais, conhecer os modos indicativo, subjuntivo, imperativo, para que você consiga se comunicar de maneira efetiva. Então, se você já tem um conhecimento básico real, verdadeiro, vem conhecer o meu curso intermediário. São 30 aulas gravadas, divididas em 3 módulos. Também tem muita prática auditiva em todas as aulas, tem um enfoque maior na parte escrita, então você vai começar a desenvolver redações, textos escritos mais elaborados, mais complexos do que no curso básico. Claro, você tem mais conhecimento, então você consegue desenvolver e escrever melhor. Além também do nosso grupo de WhatsApp, somente para os alunos do curso intermediário, para também troca de informações, tirar dúvidas, dicas, dificuldades que vocês tenham e para a gente trocar essas informações falando no idioma, falando espanhol ou escrevendo, como você preferir. Agora, se você quer um curso completo de espanhol, você tem que conhecer o meu curso 0 ao avançado. Aí é um curso completo que você vai entrar com o seu conhecimento mínimo ou nenhum, e vai sair com um conhecimento avançado do idioma. Então aí é um curso mais denso, é um curso mais longo, por ser um curso completo. É um curso com 80 aulas gravadas, divididas em 7 módulos. Também muita prática auditiva, muita prática escrita, prática de exercícios com o conteúdo que você vai aprender. Gabarito disponível para você poder conferir a sua evolução, e também o grupo de WhatsApp para troca de informações, tirar dúvidas, conversar com outros colegas que estão estudando e que estarão ali no mesmo barco que você. Então, qualquer um desses cursos que você escolher, dependendo do seu objetivo, da sua necessidade nesse momento, você vai gostar bastante, tenho certeza. Pela experiência que eu tenho, eu já desenvolvi esses cursos com o conteúdo passo a passo que o aluno precisa saber para que o próximo conteúdo seja mais fácil para ele entender. Então tem uma sequência lógica esse curso. Não são conteúdos jogados aleatoriamente. São conteúdos que um conversa com o outro. Então, para você compreender, por exemplo, o subjuntivo, você já tem que ter conhecido todos os tempos verbais do modo indicativo. Aí isso fica mais fácil e muitos tempos verbais têm a mesma irregularidade na raiz do verbo, no indicativo para o subjuntivo. Então, se você sabe um, você vai ter mais facilidade com o outro. Por isso que a lógica das aulas segue uma metodologia. Não é pensado de qualquer jeito. É para que você realmente aprenda o espanhol e termine o curso básico, intermediário ou avançado com o conhecimento que eu estou prometendo para você. E além dos meus cursos, eu também tenho aulas particulares. Eu tenho disponibilidade para aulas particulares. Então, se você quer uma coisa voltada para a sua necessidade, quer estudar de maneira particular, quer algo específico para você no seu horário, eu também dou aula particular para o aluno que quer conversação, aula particular para o aluno que quer prestar uma prova de proficiência voltado para isso, então aquele aluno já tem um conhecimento e ele quer praticar para essas provas.
um aluno que quer fazer uma viagem específica e precisa aprender um vocabulário de maneira mais rápida. Enfim, seja qual for o seu interesse, eu preparo essas aulas para te atender. Essas aulas podem ser individuais ou em grupo. Então, você tem amigos no trabalho, colegas no seu trabalho que querem aprender espanhol, reúna-se com eles, vamos combinar um horário e vocês fazem a aula juntos. Isso é muito legal para um motivar o outro, para vocês conversarem espanhol entre si, não só na aula, mas fora dela também. Porque eu já disse em várias lives para você que você tem que ter contato com o idioma estrangeiro que você está aprendendo. Não pode se contentar só com o momento da aula. É pouco, o momento de aula é pouco. Você tem que ir além, você tem que estudar mais. Certo? Então, você fazendo com um colega, estando no mesmo nível, vocês vão poder trocar essas informações e isso é bem legal. Já segue o meu canal? Kátia _ Comunica, segue meu canal aqui no Instagram, segue meu canal lá no YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, sempre tem vídeos novos no canal, sempre tem novidades para vocês, além das nossas lives, todas as segundas-feiras às 18 horas. Como eu disse, hoje é a minha 20ª live, a 20ª live aqui do canal. Então, se você for lá no Instagram, no meu canal do Instagram, ou no YouTube, você tem todas essas lives aí na íntegra. Caso você tenha perdido alguma ou tenha algum tema que te interessa, vai lá assistir depois, né? Depois, porque agora você vai ficar aqui comigo para você não perder nada dessa live de hoje, cujo tema é países que falam espanhol. Então vamos lá, você já sabe, se você já me segue há um tempo, você já sabe que o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. A primeira é o inglês, a segunda é o espanhol. Então, considerando o número total de falantes nativos, estima-se que esse idioma seja falado por cerca de 495 milhões de nativos. Então, é o segundo idioma mais falado. E a gente vai ver aqui hoje nessa live países que não têm o espanhol como língua oficial, mas que também falam a língua espanhola. Claro que eu vou focar nos países que têm o espanhol como língua oficial. São 21 países, então, sendo tantos países, existem particularidades com relação à língua. O vocabulário pode variar. E a pronúncia de algumas letras também pode variar. Porém, isso não impede que os falantes se comuniquem tranquilamente entre si. Todos se entendem, mas cada um tem o seu sotaque. Estão me ouvindo? Sinaliza alguém aí para mim se estão ouvindo. Apesar dessa diferença, ok, obrigada, Alessandra. Apesar dessa diferença de vocabulário, eles se entendem. Claro que às vezes pode não compreender, como nós no Brasil. Quando moramos no estado e viajamos para outro, às vezes a pessoa fala uma expressão, fala um vocabulário que você não sabe o que aquilo significa. E aí você vai perguntar o que aquilo quer dizer e a pessoa vai te explicar. Então, se isso acontece num país como o Brasil, que é um país enorme e que tem uma variação de pronúncia e de vocabulário grande, imagina com 21 países falando espanhol. Claro que vai haver essa variação, é normal. O espanhol também é chamado de castelhano. Espanhol ou castelhano é a mesma coisa, não existe diferença. Porém, a gente costuma usar idioma espanhol. Dificilmente você vai ver alguém falar eu falo castelhano. A pessoa fala eu falo espanhol. Dificilmente você vai ver numa escola de idiomas, por exemplo, aulas de castelhano. Eles vão colocar aulas de espanhol. Mas é a mesma coisa, espanhol e castelhano é exatamente a mesma coisa, nada muda. Foi originado o espanhol, o castelhano, a partir do latim,
assim como o português. Então, o espanhol também é uma língua latina. E é justamente por isso que os dois idiomas compartilham algumas semelhanças. Eu já falei para vocês também que 89% das palavras em espanhol e em português são iguais. Tem o mesmo significado, são iguais, ok? Por exemplo, não sei se você sabe essa informação. Há uma estimativa que em 2060 os Estados Unidos sejam o segundo país com mais falantes de espanhol do mundo, com cerca de 27,5% da população estadunidense sendo de origem hispana. Certo? Então, 27,5% da população das pessoas que moram nos Estados Unidos tem origem hispana. Então, a estimativa é que até 2060, o espanhol seja a segunda língua mais falada, nos Estados Unidos também. E olha que o idioma lá oficial, vocês sabem que não é o espanhol, né? Mas vamos falar dos países que falam espanhol como língua oficial. Então vem comigo aqui que eu separei alguns para entrar em detalhes aí sobre alguns, mas vou falar todos, quais são todos para vocês. Então começando pela Espanha, foi na Península Ibérica que o idioma surgiu. Ele foi difundido mundo afora com a colonização espanhola em países da América e da África. Na Espanha, porém, o espanhol não é o único idioma falado, então aí você precisa entender essa diferença. O idioma falado na Espanha é o espanhol ou o castelhano, que eu já disse que é a mesma coisa. Porém, existem também idiomas cooficiais. Já fiz uma live onde eu falei sobre costumes e hábitos dos espanhóis, e nessa live eu entro em detalhes aí sobre essa questão dos dialetos e dos idiomas cooficiais da Espanha. Então, idiomas cooficiais são catalão, galego e o vasco em português, falado aí nas regiões dos estados autônomos da Espanha. O galego na região ali da Galícia, o basco na região do País Basco, lá no noroeste da Espanha, e o catalão na região da Catalunha, capital, Barcelona. Capital da Galícia, Santiago de Compostela. Capital do País Basco, Vitória-Gasteiz. Então, todos esses estados autônomos têm um idioma cooficial. Todos eles falam espanhol porque é o idioma do país. Porém, eles têm também o seu idioma cooficial. Ou seja, os alunos na escola, na Galícia, aprendem galego, além de aprender o espanhol. Na Catalunha, aprendem língua espanhola e aprendem o catalão. No País Basco, aprendem o espanhol e aprendem o basco. O catalão é uma mistura de espanhol, francês e português de Portugal. Bem difícil de entender, não é tão simples. Não é porque você fala espanhol que você vai entender o catalão. Não. O galego já é mais fácil. O galego é uma mistura de espanhol com português de Portugal. Então é mais simples, é mais fácil de entender. E o basco é o idioma originário que ninguém sabe de onde. Os estudiosos em linguística não sabem de onde surgiu o basco. E é totalmente diferente, muito difícil, você não entende nada, nem lendo, muito menos ouvindo. Não tem nenhuma influência latina, nada. É bem diferente. E o único país da Europa que fala espanhol como língua oficial é a Espanha. Porém, existem outros países na Europa que também usam o espanhol, porém como língua não oficial. Entre eles, a Alemanha, então se fala espanhol na Alemanha. Se fala espanhol na França, mais de 3 milhões de pessoas sabem falar espanhol na França. Se fala espanhol na Itália, se fala espanhol na Suécia e também na Rússia. Então, por isso que eu falo para você que se você não sabe falar inglês,
Você vai conseguir se comunicar bem numa viagem, por exemplo, se você souber falar espanhol, mesmo que nesse país o espanhol não seja a língua oficial. Porque em muitos países da Europa, por exemplo, eles também falam espanhol como uma língua, como uma segunda língua, como um idioma não oficial. Então, o espanhol abre portas para você, não só nos países que têm esse idioma como língua nativa, assim como outros também. Israel, no continente asiático, também se fala espanhol. E Marrocos, na África, também se fala espanhol. Olha lá. Voltando aqui para os países que têm o espanhol como língua oficial, vamos falar agora dos nossos queridos hermanos, os argentinos. Então, na Argentina também, o idioma materno é o espanhol. A Argentina faz fronteira com o sul do Brasil e tem pouco mais de 40 milhões de falantes. Tem uma variação própria do idioma, a Argentina. Vou comentar aqui duas para vocês nessa live. Vou fazer uma live especial sobre o espanhol da Argentina, com mais detalhes, tá? Mas aqui hoje, só para esquentar os tamborins, duas curiosidades com relação à pronúncia das letras 2 L's e da letra Y, que lá tem som de X. Então, se você também já tem me acompanhado aqui nas lives, você já sabe qual é a pronúncia do Y, e já sabe a pronúncia dos 2 L's, né? Você já sabe que a letra Y eu posso pronunciar, por exemplo, na palavra maio, o mês de maio, que se escreve com Y, Y. Eu posso falar maio, mayo, macho. Há essas 3 maneiras possíveis. A pronúncia da Argentina é sempre essa que tem som de X. Tanto na Argentina quanto no Uruguai, que também é um país ali vizinho, que também faz fronteira com o sul do nosso país. Então, tem o som de X, a letra Y, macho, cho, placha. E a letra 2 L's também tem variação de pronúncia, de acordo com o país, já falei isso para vocês, mas a letra 2 L's na Argentina também tem um som sh. Então, por exemplo, eixa, bexa. Sempre que tiver 2 L's, chamar, chorar, esse 2 L's vai ter som de X, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Outra variação do idioma argentino é que eles não usam o pronome pessoal tu para se referir à segunda pessoa do singular. Eles utilizam vos. Vos. Então, tu ou você é vos na Argentina, assim como também é vos no Uruguai. Então, eles não vão te tratar por tu, eles vão te tratar por vos, sempre. Então, no Uruguai, percebemos aí essas mesmas variações com relação à pronúncia e ao uso de vos, é igual. Vamos agora para a América do Norte, vamos falar do México. Então, o México é um país conhecido por suas expressões artísticas e culturais que ajudam a disseminar o espanhol pelo mundo. Então, com certeza você conhece programas de sucesso que marcaram época na televisão mexicana. Por exemplo, as novelas Rebelde, La Usurpadora e o seriado El Chavo del Ocho. Então, Rebelde, nossa, quando eu dava aula em colégio, meus alunos amavam Rebelde, queriam que eu levasse música do Rebelde, enfim. A novela La Usurpadora também fez bastante sucesso aqui, né? O SBT, não sei como é que tá hoje, mas antes o SBT transmitia muitas novelas mexicanas. E o seriado El Chavo del Ocho, o Chaves, que era um seriado que a maioria dos brasileiros adora. Até hoje adora, fez muito sucesso aqui e fez muito sucesso no México também. Sim, Alessandra, essa variação de vocabulário e variação de pronúncia é regional. Então você pode pegar, por exemplo, argentinos que se você falar Elia, pode dizer que não está entendendo o que você está falando.
Assim como você pode pegar argentinos que vão entender, mas não quer dizer que ele vai mudar a maneira de falar dele, mesmo porque isso é sotaque, e sotaque é difícil de você mudar. Eu também tenho dificuldade para mudar. Quando eu estou falando, por exemplo, com uruguaios, com argentinos em espanhol, a minha pronúncia não é eixa. A minha pronúncia é elha. Então, quando eu falo com eles, eu tenho que pensar que eu tenho que falar eixa. Não é que eu tenho que falar. Se eu não falar, eles vão entender. Mas você, sabendo que tem essa diferença, você quer falar igual aquele nativo, parecido com aquele nativo. Então, quando você sabe um vocabulário diferente, você sabe que na Argentina se fala tal palavra de uma determinada maneira, você quer falar daquele jeito para a comunicação ser melhor. Então, quer dizer, eles entendem? Eles entendem, porém, você pode pegar argentinos, você pode pegar mexicanos, você pode pegar chilenos, que às vezes nunca saíram ali do país. E às vezes nem sabem que tem essa variação. Existe isso. Então, nem é que a pessoa é grossa ou mal educada, porque isso aí também a gente não pode generalizar. Nada a gente pode generalizar, certo? Então, não venha me falar que a Argentina é mal educado, porque é mentira. Eu já fui para a Argentina várias vezes e já peguei argentinos mal educados e já peguei argentinos super simpáticos e educados. Mesma coisa que brasileiro, não dá para falar que todo brasileiro é super simpático e receptivo. Isso é mentira, não é todo brasileiro que é super simpático e receptivo, não. Essa é a fama que a gente tem lá fora. Então, às vezes, a gente cria estereótipos de determinados povos, achando que todos vão ser super rudes ou super simpáticos ou vão te enganar de alguma forma. Tem de tudo. Em vários países tem gente honesta, tem gente desonesta, tem gente legal, tem gente chata, tem gente grossa, tem gente educada. Em todos os países do mundo. Então aí vai depender de com quem você vai se comunicar. Então você pode pegar um argentino, um uruguaio, que pode dizer que não está entendendo o que você está falando. E você pode pegar um que vai fazer de tudo para que você entenda e para que seja correspondido. Agora, ele não vai mudar a maneira como ele fala. Como eu disse, é uma questão de sotaque, é mais difícil a pessoa mudar. Então, ele cresceu falando eixa. Não vai querer que o argentino fale elha, porque ele não vai falar, por exemplo. Tá? Bom, nas artes a gente tem, por exemplo, aquela famosa atriz, a Salma Hayek. Vocês devem conhecer, já fez vários filmes famosos, muito bonita. A pintora Frida Kahlo, também muito famosa, muito sofrida, teve uma vida difícil, sofreu vários acidentes, ficou acamada há muitos anos, pintava deitada na cama, que se casou com outro artista plástico também muito famoso mexicano, o Diego Rivera. A banda Maná, que é uma excelente banda de um rock, um pop rock mexicano. Então são exemplos aí de artistas famosos conhecidos mundialmente. Outros aspectos aí bastante conhecidos do México, que ajudam também a levar o espanhol para os 4 cantos do mundo, são a comemoração del Dia de los Muertos. Eu também já fiz uma live especial sobre o México, país lindo, país rico de história, de cultura, de gastronomia. E eles têm el Dia de los Muertos, que eles celebram a morte. Eles celebram os que já foram. Então, é uma cultura totalmente diferente da nossa. E muitas pessoas vão para o México nessa época de novembro, que é o mesmo dia, o dia de finados, 2 de novembro, para ver como é que é essa festa. É uma festa. Não tem choro. Não é um dia triste. É um dia de alegria, que eles acham que o espírito dos mortos, da sua família, vai voltar e você tem que receber esse espírito da melhor maneira. Com as músicas que ele gostava de ouvir, com as comidas que ele gostava de comer, com as roupas que ele usava.
É uma festa. Essa festa deve ser incrível. Eu não posso morrer antes de ir para o México no Dia dos Mortos para ver como é que é isso ao vivo, que deve ser demais. A tequila, também uma bebida conhecida no mundo inteiro. Arriba, abajo, al centro, para dentro, né? Também já gravei um vídeo que eu falo como é que toma tequila. Vai lá procurar no Instagram que você vai achar. Tem toda uma técnica para tomar tequila no vídeo que eu falo sobre o México. A maravilhosa cidade de Cancún, então as praias de Cancún encantadoras, os seus pontos turísticos, é o ponto turístico mais visitado do México. Mas eu sempre falo que para você conhecer realmente a história, a cultura, você não pode ficar preso somente nessas cidades super turísticas, porque essas cidades super turísticas já são adaptadas para o gosto do turista que recebe. Então, às vezes, você nem consegue provar a verdadeira comida típica mexicana, que também é deliciosa, se você está numa cidade, por exemplo, como Cancún, onde a predominância ali são turistas de todas as partes do mundo. Então, eles às vezes modificam a receita, aliviam a pimenta para agradar o paladar dessas pessoas que estão ali, desses turistas, para não assustar os turistas. Então, sempre que você viajar para algum país, tenta ir para cidades que não são tão turísticas, que aí você vai conhecer realmente a cultura, a história, a comida típica. Tenta comer em restaurantes onde que não são turísticos, restaurantes que as pessoas locais comem. Você vai comer melhor, você vai pagar mais barato e você vai realmente saber como é a culinária daquele local. O México é o país com o maior número de falantes de espanhol do mundo. Riquíssimo, riquíssimo. Agora, Porto Rico, país bilíngue, né? Ele tem dois idiomas oficiais, o inglês e o espanhol. É uma ilha do Caribe e o território faz parte dos Estados Unidos, por isso que eles falam tanto inglês quanto espanhol. Conhecem a música Despacito, do Luiz Fonsi? Fez muito sucesso essa música aqui no Brasil. Então tem um trecho da música que ele fala: Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas gritem, ay bendito. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. E aí vai, né? Então ele homenageia as praias de Puerto Rico nessa música aí, Despacito. Despacito você sabe o que significa, né? O que significa despacio em espanhol é o contrário de rápido. Despacio é devagar. Despacito é o diminutivo, devagarinho. Agora vamos para a Colômbia, também é um país da América Latina, especificamente da América do Sul, que fala espanhol. Então, além de suas músicas animadas, temos cantores muito famosos colombianos, Shakira, Juanes, Carlos Vives. O país é berço de histórias e paisagens maravilhosas, como, por exemplo, Cartagena de Índias, La Isla de San Andrés. Costa caribenha colombiana é um destino muito procurado por brasileiros. Então, também aquele mar do Caribe maravilhoso, comida deliciosa, povo animado que gosta de música, que gosta de dançar. E se você está acompanhando as séries, as novidades das séries da Netflix, talvez você já tenha visto aí uma série que se chama Café com Aroma de Mujer. É uma novela colombiana que foi adaptada para série da Netflix, regravada, né? E vem fazendo sucesso aí na plataforma. Eu ainda não assisti, então eu não posso dar a minha opinião, mas eu sei que se trata de uma moça que trabalha com café, planta café, e ela conhece um homem mais velho. Cartagena, deve ser linda Cartagena de Índias também. É um lugar que eu quero conhecer. Ainda não fui para Colômbia, Renata. Então ela trabalha com café, ela se apaixona por um homem mais velho, esse homem é rico, eles estão verdadeiramente apaixonados. Porém, esse homem morre
E a família não quer aceitar essa moça, achando que ela estava envolvida com o pai, né? Por interesse financeiro, só pelo dinheiro. E nesse meio tempo ela conhece o filho desse homem que ela ia se casar. Esse filho aparece, não sei onde ele estava, enfim. Isso é a sinopse que eu li, tá? Eu não assisti, então tô contando aqui uma sinopse da série. E aí é um amor assim, imediato, uma paixão imediata entre o filho do homem que ela ia se casar e ela. Então, Café com Aroma de Mulher. Se alguém já assistiu ou assistir depois, fala para mim se gostou, se vale a pena. O espanhol falado pelos colombianos é considerado por muitos como um espanhol neutro, ou seja, um espanhol muito fácil de compreender. É um sotaque fácil de compreender, não tem aí tantas, digamos assim, tantos vícios, ok? Para nós brasileiros, é uma boa ouvir o espanhol da Colômbia, para quem está começando, né? Agora vamos para Guiné Equatorial. Guiné Equatorial em espanhol. É um país da África que também tem o espanhol como língua oficial, ao lado do português e do francês. Então, tem caráter de co-oficialidade com os outros dois idiomas. Então, o português e o francês são línguas co-oficiais de Guiné Equatorial. E o espanhol é considerado o idioma principal de lá. Guiné Equatorial deixou de ser colônia espanhola e se tornou um estado independente no ano de 1968. Está localizado na África Central e é conhecido por sua arquitetura colonial espanhola e por abrigar em seu território 5 ilhas vulcânicas. Então, além dos países que eu mencionei, quais foram os países que eu falei aqui para vocês? Espanha, né, que é de onde tudo começou. Aí, Espanha colonizou todos os outros países, como Argentina, México, Porto Rico, Colômbia, Guiné Equatorial. E também outros países aí que falam espanhol são Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Então, para nós brasileiros, viajar a vários desses países é mais fácil, já que não é necessário ter passaporte para conhecer países que fazem parte do Mercosul. Todos esses países são ricos em história, cultura, gastronomia, arte e paisagens exuberantes que valem a pena ser conferidos mais de perto. Então, pessoal, vamos parar com esse preconceito com a América do Sul, pelo amor de Deus? Que quando você fala que vai para a Colômbia, a pessoa torce o nariz? Quando você fala que vai para a Bolívia, então, nossa, a pessoa já acha que você não vai voltar mais, que você vai morrer lá. Eu vou fazer uma live só da Bolívia e vocês vão ver cada maravilha que tem naquele país. É o país mais pobre da América do Sul, a Bolívia. Tem todas as suas questões ali políticas, enfim, não entro nesses detalhes, tá? Mas é lindo, lindo. Eu já ouvi de pessoas que conhecem inúmeros países do mundo dizendo que um dos países mais lindos que conheceu foi a Bolívia. E nós aqui na América do Sul temos um certo preconceito, né? Eu não, porque eu sempre gostei de espanhol, estudo espanhol há muito tempo e sempre amei a América do Sul. Mas eu sei que tem muitos brasileiros que não viajariam para países da América do Sul. Não sabem o que estão perdendo de beleza, de cultura, de gastronomia rica, países que estão aqui ao nosso redor. Então, deixem de lado aí esse pré-conceito com a América Latina em geral, achando que só os países da Europa ou os Estados Unidos são os melhores países para vocês conhecerem.
Vem conhecer os países da América Latina que você vai se surpreender. E se você souber falar espanhol, a sua experiência vai ser muito mais rica, muito mais... você vai vivenciar muito mais ali a sua experiência de viagem, sabendo se comunicar em espanhol. Então, aprender a falar espanhol, pessoal, só vai te trazer vantagens na sua vida. Tanto no âmbito profissional, vai abrir portas no seu trabalho, vai te possibilitar participar de entrevistas sabendo se comunicar de fato em espanhol e não falando no currículo que fala espanhol e chega na hora o cara te faz uma pergunta em espanhol e você trava porque você não sabe responder. Você até entende o que ele pergunta, mas você não sabe falar em espanhol. Cuidado com o nível de idioma que vocês colocam no seu currículo, especialmente quando se trata do espanhol. Quando eu dava aula preparatório para entrevista de empregos numa universidade em São Paulo, eu falava para os meus alunos, todo mundo coloca espanhol básico, né? Todo mundo tem espanhol básico, incrível. Só porque teve aula de espanhol no colégio, aquela aula que você nem via o professor entrar na sala, aquela aula que você nem abria a boca e que o professor provavelmente dava aula falando em português, porque o coitado mal conseguia dar aula, não me venha dizer que o seu nível de espanhol é básico, com aquelas aulas que você teve no colégio. Não. Salvo raríssimas exceções, não. Então não vá colocar no seu currículo que o seu espanhol é básico, porque você vai passar vergonha na hora da entrevista. O entrevistador pode a qualquer momento te fazer uma pergunta em inglês, uma pergunta em espanhol, uma pergunta sobre o idioma que você disse ali que você sabe. E aí, você vai saber responder? Ah, mas eu entendo. Ok, você entende, mas você se comunica? Foi o que eu disse no começo da live. Entender o espanhol, muitos brasileiros entendem, porque é um idioma similar, e se o nativo não falar tão rápido, dá para você entender muito bem uma palavra ou outra que você não vai entender. Mas e para falar? Você vai falar espanhol ou vai falar portunhol? Então, se vai falar portunhol, nem coloca no currículo, né, que tem espanhol básico, pelo amor de Deus, não vai pagar esse mico lá na hora da entrevista. Se você souber realmente falar espanhol, mesmo que seja fazendo o meu curso básico, que é o mais iniciante, você já pode colocar no seu currículo que você tem conhecimento básico, porque você vai conseguir responder perguntas básicas numa entrevista de emprego. Então, o que você faz, onde você mora, me fale uma qualidade, me fale um defeito, aquelas perguntas clichês de entrevista. Você vai saber responder isso em espanhol. E aí provar que o seu conhecimento de espanhol é realmente básico. Então, o espanhol te abre portas no mercado de trabalho. Falar espanhol facilita muito a sua comunicação numa viagem. Falar espanhol te possibilita estudar fora do país, se esse for o seu objetivo. E como meta pessoal, te proporciona também conhecer uma nova língua, abrir sua mente, descobrir novos horizontes, uma cultura de países que estão aqui ao nosso redor, tão próximos da gente, que tem muita coisa para nos ensinar e que muitas vezes a gente nem conhece. Então, você só tem a ganhar, seja com interesse profissional, seja com interesse de estudos, seja com interesse de viagens, ou seja com interesse de conhecimento pessoal. Eu tenho vários alunos que estudam espanhol porque têm o prazer de aprender a língua, porque têm a curiosidade de, talvez, estudar fora, porque tem o propósito de fazer uma viagem e quer se comunicar sem ficar dependendo de aplicativos de tradução, que aí você coloca lá a frase, o aplicativo traduz ao pé da letra aquilo que você coloca. Ao pé da letra, muitas vezes a tradução não está bem feita. Ele traduz ali palavra por palavra. Não é assim que é a aquisição de uma língua. A gente não pode traduzir palavra por palavra. Então você não pode ficar refém de um aplicativo, né? Pelo amor de Deus. Com tantas oportunidades que você tem aí para estudar espanhol, você não vai ficar preso a um aplicativo para ir viajar ou para falar com algum nativo em determinada situação, né?
Espero que você tenha gostado dessa live. Não deixe de seguir o meu canal, Kátia Underline Comunica, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook. Toda semana tem live aqui no canal. Todo dia tem vídeos novos que eu posto no canal, em todas as redes sociais, para você ter algum novo conhecimento, para você aprender uma dica nova de gramática, uma dica nova de pronúncia, falsos cognatos, vocabulário, para você conhecer sobre cultura de vários países que falam espanhol, curiosidades, hábitos desses povos, gastronomia típica, enfim, sempre tem algum tema interessante aí para você começar a se interessar pelo espanhol e vir conhecer os meus cursos, né? Vem aprender espanhol comigo, porque agora só não aprende espanhol quem não quer. Espero você na próxima segunda-feira, às 18 horas. Tenha uma excelente semana e nos vemos. Hasta la vista. Buena semana para todos. Gracias por la participación.